Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 7. Conversação preciosa. Facilitando nossa tarefa, Druso nos apresentou mais intimamente ao ministro Sâncio, informando que estudávamos em algum problema da mansão as leis de causalidade, desejando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, perguntávamos sobre a dor. O grande mensageiro, como que abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que marcava a sua personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão de voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. A dor, sim, a dor. Murmurou compadecido como se analisasse transcendente questão nos cantinhos da própria alma. E olhando Hilário e a mim, com inesperada ternura, acentuou quase doce: meus filhos, eu também a estudo. Sou humilde funcionário dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço nossos irmãos portadores das marcas de padecimentos atrozes que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela bondade divina. Registrando a sua palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento invadiu toda a minha alma. Até ali, apesar de rapidamente convivi com numerosos instrutores, de muitos deles consegui ensinamentos e observações magistrais, mas nenhum, até então, trouxe ao meu espírito aquela mistura de enlevo e carinho, admiração e respeito que assomava meu sentimento. Enquanto Sâncio falava generoso, cintilações roxo-prateadas aureolavam sua cabeça, mas não era só a dignidade exterior que me fascinava. Era o carinhoso magnetismo que ele trazia, que ele sabia exteriorizar. Tinha a impressão de me achar à frente do meu pai ou da minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam pela minha face. Não pude saber se Hilário estava preso ao mesmo estado de alma, porque, diante de mim, passei a ver Sâncio somente, dominado por uma grandeza humilde. De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras no íntimo do meu coração. Aquele vulto tão ilustre, mas, apesar disso, tão simples de alma. Onde eu conheci aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar um dia o orvalho de amor divino lhe recebeu, assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol? O ministro percebeu minha emotividade como o professor assinala a perturbação do aprendiz, e como se quisesse me advertir sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente: pergunte, meu filho, sobre questões não pessoais, e responderei quanto puder. Percebe? Ele não disse: não me pergunte sobre minha vida pessoal. Ele disse: pergunte sobre questões não pessoais. Percebi sua nobre intenção. Busquei me dominar e, buscando entender meus próprios sentimentos, exclamei comovido: grande benfeitor, poderemos ouvi-lo de algum modo sobre o karma? Sâncio retomou a posição que lhe era habitual junto ao espelho cristalino e observou: sim, o karma, expressão comum entre os hindus que em sânscrito quer dizer ação.
A rigor designa causa e efeito, uma vez que toda ação ou movimento deriva de uma causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que, em particular, nos digam respeito. Por isso mesmo, há contas dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. O que ele está dizendo? Que existem compromissos coletivos também, não só os individuais. Quando um grupo age, né, todos são responsáveis pelos efeitos daquilo que fizeram. Portanto, são responsáveis pelo ressarcimento. O ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e continuou. Para melhor entender o karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida também possui o seu sistema de contabilidade, a se expressar no seu mecanismo de justiça inalienável. Inalienável, não dá para transferir. Você fez, você vai ter que resolver. Se no círculo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que falem a sua responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, da mesma forma não viveria sem ordem. Por isso mesmo, a administração divina dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica, tudo pautando sobre a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, brilham os gênios angélicos, encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. E nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dores regenerativas, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores, complicados diante da divina justiça, poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever, quer dizer, delimitar as manifestações do mal. As religiões na Terra, por esse motivo, procedem acertadamente, localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores. Por quê? Nas primeiras, encontramos a crescente glorificação do universo e nas segundas, a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se purifique e se eleve ao fulgor dos cimos. Ou seja, onde há o mínimo de inteligência, há espíritos que ajudam. E para aqueles que insistem no mal, existe uma oportunidade de fazer de novo, fazer um novo plano para evoluir. Diante do intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco através da conversa, perguntei com interesse: comove saber que, sendo a providência divina a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-lo com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na ampliação, na aplicação dos bens universais. Equidade é dar ao ser aquilo que ele merece.
E Sâncio acrescentou bondoso: efetivamente, não poderia ser de outro modo. Em assuntos da lei de causa e efeito, é necessário não esquecer que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que reúne os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou em outros mundos, gasta em verdade o que não lhe pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência, são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede assim a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos sintetizados no amor e na sabedoria, com que em futuro remoto retrataremos a glória soberana de Deus. Desde o elétron aos gigantes atômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito por permissão dele, de forma a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Instintivamente, me lembrei da nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano, em terras e casas, títulos e favores, vantagens e afetos, arrastando por toda parte as algemas dos mais gritante egoísmo. Então, importante lembrar, não somos donos de nada. Portanto, devemos cuidar de tudo com carinho e não com apego, com respeito e não com posse. Devemos ter cuidado com o egoísmo. Aproveitemos tudo o que recebemos para crescermos, para nos aprimorarmos, para voltarmos melhores do que viemos. Sâncio registrou meus pensamentos, porque afirmou com paternal sorriso, após ligeira pausa. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo o conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência são emprestados pela providência divina para ele, por determinado tempo, uma vez que a morte funciona como juiz implacável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito para cada espírito, extrair das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em todas as forças de sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão, inevitavelmente, alegrias e dores, facilidades e obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude
em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem, invariáveis do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas da marcha, a vida orgânica em nós mesmos, a nossa conta agradável ou desagradável, diante das leis do destino. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário perguntou com humildade: amado instrutor, diante da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo o bem e o mal? Sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e explicou: evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, apesar do respeito que a filosofia merece, porque nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à disputa da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, as quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Desse modo, o bem será nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Ou seja, ajudaríamos ao próximo única e exclusivamente por vontade verdadeira, não por obrigação. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a se expressar no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que assinalam nossa permanência nas linhas inferiores do espírito. Isso é, né? Ajudar por vaidade, para mostrar para o outro como a gente é bonzinho, para a gente ser reconhecido, ou querendo algo em troca, né? Tipo, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar uma instituição, vou ajudar minha família, vou fazer alguma coisinha, né? Se. Fim da breve pausa, o ministro acrescentou: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma, quer dizer, o modelo do eterno bem sobre a terra, tendo dado tudo de si em benefício dos outros. Não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservasse a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Em vista da pausa espontânea, ousei ainda perguntar, faminto de luz: generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma forma quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Ele queria saber se alguma mancha, alguma deficiência, enfim, né?
algum sinal. Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos a tentativa de recorrer a imagens tão simples quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. A planta, no começo, permanece dentro do embrião e o destino ao princípio de cada nova existência está guardado na mente. Com o tempo, a planta germina, se desenvolve, floresce e frutifica. E também com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e autoentendimento e frutifica em amor e sabedoria. Porém, a planta é um casulo de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que os caracteres de seus antepassados lhe impõem. E a alma é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida, e por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influi na genética, modificando sua estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. A consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Nossa mente guarda consigo em germe os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a semente minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã? Mas Sanzio esclareceu complacente: sim, nas esferas primárias da evolução. O determinismo pode ser considerado irresistível. É o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos. Mas, na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento que cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossas condições de almas endividadas perante a lei. Nós escolhemos todo. Nós temos livre-arbítrio, né? Dentro daquilo que foi determinado, nós temos livre-arbítrio, nós temos escolha. Mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias, a consciência goza de direitos inerentes ao livre-arbítrio? E o ministro falou generoso: como não? Imaginemos um delinquente monstruoso, segregado na penitenciária, acusado
de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, a atividade esta que resulta de seu livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Ou seja, mesmo nos piores lugares, podemos escolher como agir. Podemos crescer. A doença pode ser nosso cárcere. Temos muitas opções diante da doença. Nós podemos ser agressivos com quem cuida da gente, nós podemos ser mal agradecidos para essas pessoas, nós podemos conviver com a doença da melhor maneira possível. Nós temos opções. O raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, perguntei: venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Sanzio sorriu e observou: da justiça ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordo para a santidade da vida, sonha resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Mas o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. É assim que, se claudicamos, quer dizer, se erramos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário que nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. Imaginemos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do corpo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente surgirão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando oportunidade a profundos desequilíbrios emocionais que o situarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se ajustam ao seu temporário modo de ser. Se esse homem não houver acumulado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, apesar de reforçada por fora de nós, começam em nós e se alimentam de nós mesmos. Quer dizer, a pessoa vem com a tendência ao suicídio e o fator que desencadeou o suicídio também. Né? Se a pessoa morreu, se matou por um amor, por exemplo, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Vai ter um amor inatingível ou alguma coisa assim. E se ela não trabalhou essa reforma íntima
e é preciso combater a fraqueza que está em nós, né? O orgulho, a vergonha, o medo, enfim, tudo isso, a nossa reforma íntima, ela vai cometer suicídio de novo. Por isso a necessidade de estudar, de trabalhar em benefício do outro. E como ele já falou, né, trabalhando em benefício do outro, eu estou trabalhando em meu benefício. O esclarecimento era valioso e por essa razão perguntei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como a criatura pode se habilitar devidamente para resgatar o preço de sua libertação? Sanzio não se deu por surpreendido e respondeu de pronto: como qualquer devedor que, de fato, se empenhe na solução dos seus compromissos, certamente que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não podemos viver à farta, mas sim com abstinência e suor, de modo a se libertar tão depressa quanto possível. O grande orientador fez uma pausa de momento como para refletir e continuou. Voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, ela germinará sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado, com lamentável produção no devido tempo. Mas, se o lavrador acode às suas necessidades e exigências, desde o início da luta, oferecendo adubo, água e defesa, assim como ajudando com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao seu próprio destino. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isso é, quando na terra há alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu, pela lógica daquelas palavras sábias e simples, perguntou: e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Quando a criança é colocada numa família desequilibrada, né? Ou não pode estudar, por exemplo. E o ministro disse: sem dúvida, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada